a situação do Brasil vai piorar. Porque não está boa e muita gente ainda não se deu conta disso. O Eduardo Bolsonaro vai trazer para a gente mostrar alguns pontos do que pode estar vindo para o Brasil. Preste atenção, isso é muito sério. Fala pessoal, queria ver com vocês aqui rapidinho uma postagem muito importante do Trump. Eu não vi essa repercussão toda na mídia, na imprensa, nas redes sociais, e é importantíssimo a gente esclarecer aqui, porque vem mais tempestade, tá? Muito provavelmente vai vir mais tempestade, mais problemas que vão sendo criados por conta desse conluio entre o Lula, o Moraes, o STF, a perseguição, e tudo isso porque querem barrar de aprovar a anistia. Só que o preço está ficando muito alto. Vou começar aqui dando uma analisada nesse texto. É um tweet que foi feito pelo presidente Trump. Ele aqui foi traduzido com a ajuda do Google. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Tá bom assim. Como presidente dos Estados Unidos, isso está na Truth Social, tá? Do Trump. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Primeira pergunta que eu faço para você que está me assistindo aqui. Você acha que o Brasil está tendo um comportamento de afrontar as empresas de tecnologia? Você lembra do Twitter Files Brasil? Você lembra mesmo da Vaza Toga 1 e 2? As ordens secretas do Moraes para bloquear pessoas no Twitter e em outras plataformas durante a eleição de 2022? O relatório do congressista Jim Jordan, presidente da CCJ dos Estados Unidos, de quase 500 páginas, mostrando essas ordens secretas e os e-mails trocados entre o Twitter e o TSE e o STF, à época da eleição de 2022. Vamos continuar aqui. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Aí aqui, meus caros, a gente vai, eu perguntei lá no ChatGPT o que tem com relação a esse tema entre o executivo e o legislativo brasileiro. Aí tem lá, em 12 de agosto de 2025, Lula anunciou que o governo elaborou um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e as big techs. Tá? No ponto seguinte, você tem lá, no segmento foi confirmado que veio do Congresso correria após ouvir diversas empresas do setor. Ponto número 2, projetos de lei em preparação, agosto de 2025. Outro projeto de lei para regulação de internet. Isso daqui, vale lembrar, no momento em que vem depois da excelentíssima, ultra inteligente Janja pedir suporte da China para censurar os conservadores no TikTok. Vocês sabem disso, né? Que não é só também no governo Lula. Existe ministro do STF que fala que é notório que todos admiram o governo chinês. É inacreditável. Mas isso tudo está tendo consequência. Vamos retornar aqui para a carta do Trump. Então, ponto número 1, falamos aqui dos ataques, né? Todo mundo sabe que isso daí ocorre, né? As empresas de tecnologia no Brasil são estupradas, em bom português. Já teve X sendo expulso, já teve Telegram sendo expulso, congelamento até da Starlink durante a discussão com X. Você já teve o WhatsApp que já foi desligado durante algumas horas ou dias. Enfim, é um samba do crioulo doido onde ninguém respeita o marco civil da internet. Inclusive, o marco civil da internet foi alterado, a gente vai chegar lá aqui, porque também é uma espécie de regulamentação, não vindo pelas mãos do Congresso, mas pelas mãos do STF. Eles também escandalosamente dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Acabei de falar aqui de TikTok, de cooperação do Lula, né, e da Janja para censurar o Brasil, para importar a censura da China. Isso precisa acabar e acabar agora em caixa alta. Tá? O Marco Civil da Internet, para quem não conseguiu entender ainda, basicamente o STF ele esquentou as ilegalidades que o Alexandre de Moraes fez lá em 2022. Porque em 2022 o Alexandre de Moraes não poderia derrubar os perfis, não poderia ter mandado aquelas ordens secretas, não poderia, por exemplo, violar os 48 horas para que o usuário bloqueado apresentasse a sua defesa. Isso tudo está no Marco Civil da Internet. Mas, com a regulamentação do mês passado, a despeito dos avisos vindo dos Estados Unidos, o STF atropelou o Congresso e regulamentou o artigo 19 do Marco Civil da Internet,
a fim de dar poderes a todos os juízes brasileiros. E aí, no caso, essa lei penal é mais benéfica ao Alexandre de Moraes, um criminoso, então ela retroage, a fim de que fosse dado poderes a esses juízes para derrubar as plataformas. Então, se você reclamou do Xandão derrubando 100 a 200 perfis conservadores na eleição de 2022, agora qualquer juiz do Brasil, e se não me engano são 18 mil juízes brasileiros, se eu não estiver equivocado, qualquer um deles poderá fazer a mesma coisa que o Xandão fez em 2022, eles poderão fazer no ano que vem. Consegue entender que o Trump aqui está defendendo eleições limpas e transparentes, ele está defendendo aqui a liberdade de expressão, ele está mesmo defendendo a liberdade de imprensa, porque se a imprensa utiliza das redes sociais para dar sua notícia, como a Revista Oeste, como Terça Livre, como a Jovem Pan lá em 2022, ela vai acabar sendo censurada. Voltando aqui para o Trump, com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais, substanciais, às exportações daqueles países para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, eu vou ter que repetir isso daqui. Isso aqui vocês têm que entender. Com esta verdade, porque é verdade, né? Há um privilégio à China em detrimento das empresas americanas. Ninguém convidou o Mark Zuckerberg, ninguém convidou, ou melhor, convidaram ele durante o governo Biden, né? O pessoal ali do Facebook, do Google, etc. Agora, né, convidaram o pessoal da China, porque não dá mais para convidar o Mark Zuckerberg, o pessoal da Google, etc., porque eles estão ali junto com o presidente Trump. Notifico todos os países com impostos, alô para você aí, Taxad, imposto digital sobre as plataformas, mesmo Netflix, né? Legislações, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota que botou a toque de caixa lá o requerimento de urgência para um projeto de lei nesse sentido aqui de regulamentação de internet, provavelmente sendo pressionado pelo STF, porque o STF atropelou o Congresso, regulamentou o artigo 19, aí agora está botando a faca no pescoço do Hugo Mota para dar andamento nesse projeto aqui, para dizer ao STF, olha, a gente não regulamentou nada, inclusive o Congresso fez a vontade do povo. Foi aprovado através de votação simbólica e retirado em cima da hora, tá, para aprovação desse projeto. Isso ocorreu semana passada na Câmara dos Deputados. Mas é ao menos o requerimento de urgência. Legislação, regras ou regulamentações, que foi o que a gente acabou de ler aqui, como fonte do ChatGPT, do que o Lula está fazendo. Regulamentações de que, ao menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos. Aí é o que eu digo. Não vai adiantar contratar o escritório do Ballard. Não vai adiantar contratar qualquer advogado que seja nos Estados Unidos. O Navarro, que faz parte do governo Trump, deu risada sobre essa iniciativa da CNI de contratar advogados de peso, vai gastar milhões, não vai adiantar em nada, para tentar retirar a tarifa. O Lula, no mesmo sentido, contratando gente nos Estados Unidos, utilizando dinheiro do bolso do brasileiro, para tentar ver questões que não é só sobre tarifa, né? É principalmente sobre a sanção do Alexandre de Moraes. É inacreditável. Colocou a AGU, tentou botar o Itamaraty na minha bota aqui, enfim, tá um barata voa nesse negócio todo. E eu sei que tem muita grana indo para o bolso de alguém e não é para o seu bolso aí que está me assistindo, cidadão brasileiro. Imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, isso daqui vem num momento em que os Estados Unidos está simplesmente comprando 10% da Intel. Intel é uma empresa de tecnologia norte-americana, andou muito mal das pernas, mas o governo Trump entendeu que é estratégica, colocou ali, se for somado ali com as isenções e etc., um pouco mais de 11 bilhões de dólares na Intel. E a Intel produz o quê? Produz chips, semicondutores. Vocês lembram durante a pandemia o problema que não foi
porque os semicondutores, principalmente, vêm de Taiwan, vem alguma coisa da Singapura também, mas principalmente Taiwan. E durante a pandemia, com os problemas de logística, os chips tinham dificuldades até para alimentar. Estava ocorrendo uma falta de abastecimento de chips para a empresa automobilística norte-americana, porque, acredite, no seu carro também vai chip. E, inclusive, isso foi matéria do Mike Pence semana passada, falando que o governo Biden garantiu acesso prioritário a esses chips, né, para as urnas eletrônicas brasileiras. Olha só, né? Que conduta de bom coração do pessoal lá do Biden. Garantiu chips preferenciais para o envio ao Brasil para abastecer as urnas eletrônicas brasileiras. Olha, caramba! Os caras são realmente preocupados com a nossa democracia. Pois bem, e aí eu fiz uma rápida pesquisa aqui no ChatGPT e comecei a perguntar aqui aonde é que vai chip. Em quais produtos a gente utiliza chip? Eu perguntei lá para o ChatGPT, né? Quais produtos hoje tem dentre seus componentes semicondutores? Digo, carros, eletrodomésticos, materiais industriais, maquinários agrícolas, quais? Aí manda aqui, excelente pergunta. Semicondutores hoje são praticamente a espinha dorsal da economia moderna e estão presentes em muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Vou detalhar por setor. Automotivo. Carro de passeio, caminhão. Você tem carro, você tem caminhão, tá? Leva chip. Se não tiver chip, você não tem como produzi-los. O airbag do seu carro também vai chip. Freio ABS, controle de estabilidade, sensor de proximidade, câmeras, sistema de entretenimento, carros elétricos e híbridos. Opa, você tem um BYD aí no Brasil? O teu carro também leva chip. Baterias, etc. Mas não para por aí não. Carregadores. Você tem bateria em casa aí de celular, você tem carregador de celular, carregador, isso tudo leva chip, tá? Imagina a confusão que não vai ter se o Trump embargar que esses produtos venham ao Brasil. Tudo isso, vale lembrar, porque estão ensaboando aí com relação à anistia. Se aprovar a anistia, esse cenário aqui muda da água para o vinho. Eu posso garantir para vocês. Eletrodomésticos, eletrônicos, leva chip? O que leva? Teu celular? Leva chip. Você tem computador? Tem chip. Tablet, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, forno, aparelho de ar-condicionado. Você já imaginou? Você aí, amigão do Rio de Janeiro, vai chegar o verão, não tem chip, não tem aparelho de ar-condicionado? Aspiradores inteligentes, robôs domésticos, na indústria, máquinas CNC, nem sei, robôs industriais, linhas de produção automatizada, fontes de energia, geradores, sistemas de energia renovável, mas o que ali? Agricultura, tratores, colheitadeiras modernos, drones agrícolas, aeroespacial e defesa, alô, Forças Armadas, aviões comerciais, satélites, você usa GPS? Waze, Google Maps, defesa, radares, sistemas de guiagem, ou seja, meus caros, praticamente hoje, na nossa vida, tudo leva chip. Os Estados Unidos está basicamente aqui falando que pode ocorrer um embargo caso o Brasil vá por esse caminho de regulamentação de Big Tech, imposto digital, ataque às companhias de rede social. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que a gente está se metendo? E não vai adiantar culpar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vai ter que ser muito criativo para conseguir falar que isso aqui é culpa de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Olha a responsabilidade que vocês, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, têm nas mãos. Isso aqui não depende tanto de Lula, não. Que ele vai mandar o projeto aqui para o Congresso. O STF já atropelou, já chutou o balde. Era para salvar o Xandão, né? Estava muito patente a ilegalidade, o crime que ele cometeu, o abuso de 2022, bloqueando perfis nas redes sociais, indo contra o Marco Civil da Internet. Aí vocês mudaram o Marco Civil da Internet aí, legislaram, atropelaram o Congresso. E vocês estão achando que vai ficar tudo isso assim. Quem me segue em rede social sabe que eu falo há muito tempo sobre a conduta e a visão que o Trump teria nessa guerra toda. É a guerra que eu digo quando eu falo expulsar o X, travar Telegram, travar o WhatsApp, congelar contas da Starlink. E mais uma vez o recado do J.D. Vance lá em Berlim, começo desse ano. Ou, J.D. Vance falou, ou nós compartilhamos dos mesmos valores de liberdade, ou eu vou estar do seu lado por quê? O que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi o mundo livre indo contra a tirania nazista, fascinazista, né? Depois veio a tirania comunista, mas é outra história.
Então, nós temos que ter responsabilidade. Quando a gente fala que o Brasil está próximo da Venezuela, que está cooperando com o Hamas, com o Irã, etc., isso não é algo da boca para fora, isso tem consequência, meu Deus do céu. Está difícil de entender. Então você aí do setor automotivo, você da CNI, você do agro, do setor de pesca, de aço, de madeira, da Embraer Defesa, não gaste o seu tempo contratando lobista, por melhor que ele seja, e esse trabalho é um trabalho regular aqui nos Estados Unidos, para tentar fazer convencimento junto à administração Trump. Isso não ocorrerá, porque o próprio presidente, que manda nos caras, nos seus subordinados, que isso daí é o melhor que vocês vão ter acesso, o próprio presidente está falando que ele vai colocar tarifas, que ele vai colocar embargos. E ele comprou 10% da Intel agora. Eu tenho dito para as pessoas mais próximas, a gente tem que acompanhar de perto a pegada econômica do governo Trump. A gente tem que ver de perto o que o J.D. Vance tem falado sobre pós-liberalismo. Porque a questão aqui é a definição do que é estratégico. Porque a gente não pode ser também anarcocapitalista e falar que vai privatizar tudo. Existe um Estado mínimo, existe um porquê das coisas existirem. É claro que a Hemobras tem que ser privatizada. Mas há um debate a ser feito. Porque senão, se você for vender tudo, e aí? E se a China comprar tudo? Você vai comer na mão da estatal chinesa, do governo chinês? Ou se o George Soros, que tem uma visão onde o mundo tem que ser sem fronteiras, onde as pessoas têm que aprender ideologia de gênero na escola, onde você tem que ter show de travesti para as suas crianças, onde todo filme tem que ter uma conduta diferente daquela da família tradicional. O sistema democrático existe por um motivo. As pessoas se agrupam e vivem em sociedade e harmonia por um motivo. Elas prezam por aquela cultura, por aquela linguagem, compartilham os mesmos valores, ficam felizes com as mesmas causas. Isso faz elas interagirem, terem empatia entre si e formam um Estado nacional, com povo, território e soberania. Não é soberania para censurar quem é de direita, é soberania para defender o interesse da maioria da democracia. A democracia existe para garantir uma limitação do poder do Estado, para que ele não pote o policial federal dentro da sua casa. Existe uma esfera de inviolabilidade, para que ele não mande, sem qualquer motivo, senhorinhas para a cadeia sendo tratadas como terroristas. Para isso que existe a lei para ser seguida. A partir do momento que a democracia não garante mais um limite ao poder estatal e ela não garante mais as liberdades, já não pode se falar mais em democracia, você está numa ditadura. E não foi por acaso, eu acabei de descrever cenas do Brasil recente. Só que isso vai piorar, meu Deus do céu. Eduardo, mas nosso principal parceiro comercial é a China. O segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. E os americanos têm mais de 250 bilhões de investimentos no Brasil. É o número 1. Se você somar o número 2, 3, 4 e 5, que é China, França, não sei se Holanda está ali no meio, etc. Se você somar todos esses outros investidores, não dá os Estados Unidos. Você imagina só, o Brasil tomando tarifaço, tomando sanção Magnitsky nas suas mais altas autoridades. Aí vai aumentar a tarifa, tenho dito, continuando nessa pegada, vamos ter saudades das tarifas de 50%, da tarifa morais de 50%. E agora colocando embargos em semicondutores, não haverá forças armadas, você não vai poder comprar sequer um ar-condicionado, a produção de carros vai ter que ser algo totalmente inferior, talvez analógico. Estou pensando no mais radical dos cenários. E a gente vai entrar num processo igual de Cuba. Porque a continuar dessa maneira, a gente vai se fechar para o mundo. E aí daqui a 10 anos, em 2035, só haverá carros modelo 2025, que é o que ocorre em Cuba hoje. O carro mais moderno de Cuba é dos anos 50, talvez dos anos 60. Isso tudo por quê? Querem afrontar o dólar americano, querem bater de frente com o Big Techs. Olha lá, ó.
Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Intel, entre outros, conselho com 81 gigantes da tecnologia enviam carta a Trump contra o STF e o governo Lula. Entendam o seguinte, meus caros. Eu tô aqui na terra da liberdade. Eu dou meu jeito. Aqui, quem tem disposição, se lavar prato, consegue ter um local para viver dignamente. Aqui eu consigo escolher a escola para matricular o meu filho. Aqui eu consigo ir na padaria sabendo que eu não vou tomar uma bala na cabeça por alguém que vai passar de repente ali e roubar meu celular. Aqui é a terra da liberdade, da dignidade, onde existe uma grande classe média. Outro dia eu estava fazendo um comparativo. Um amigo meu aqui vizinho, ele falou que ele viu uma oferta de HB20 no Brasil por 120 mil reais. Eu falei, como é que é? Um Hyundai HB20, 120 mil reais? Para começar, que aqui é o seguinte, você vai ter difícil de ver um carro desse porte, ao menos aqui onde eu moro no Texas. Porque normalmente o Toyota Corolla, ou por vezes até um sedã, que é um carro de executivo no Brasil, aqui é o carro do universitário. E eu vou explicar para vocês. Primeiro eu me certifiquei, eu entrei tá, num classificado de carros do Brasil, e um pelo outro, tinham vários HB20s ali, quase 100 mil, uns ultrapassavam 100 mil reais, eu coloquei 100 mil reais. Aí eu comecei a fazer as contas. Uma pessoa que ganha salário mínimo no Brasil, para comprar esse carro de 100 mil reais, ela gastava pouco mais não, acho que eram 67 meses, alguma coisa assim. Se ela ficar sem comer, sem beber, sem comprar vestuário, sem pagar aluguel, nada. 67 meses. Aí eu peguei mais ou menos uma média do que seria um salário mínimo aqui nos Estados Unidos, tá? Porque aqui nem todos os estados têm salário mínimo. É igual a Suíça. Não tem salário mínimo. Mas eu peguei um pelo outro aqui, tal, tracei um salário mínimo digno aqui, numa média dos estados norte-americanos, dá uma variada boa, e botei, se esse cara aqui nos Estados Unidos trabalhar esses mesmos 67 meses, quanto de dinheiro que ele levanta? Ele vai levantar mais de 150 mil dólares. Com 150 mil dólares, meus caros. Cara, não, eu vou fazer isso. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui agora. Google. Google não, deixa eu botar aqui o ChatGPT. ChatGPT, web. Vamos lá. Quais carros eu posso comprar nos Estados Unidos? Eu estou dando de lambuja, tá? Porque eu acho que a conta, se eu não estiver equivocado aqui de cabeça, deu uns 170 mil dólares, tá? Quais carros eu posso comprar nos Estados Unidos gastando USD 150 mil? Vou botar aqui para vocês agora. Vamos pensar, dar uma resposta melhor e tal. Vamos lá, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Cadê? ChatGPT. GNPF. Ué, tá aqui. Tá demorando ainda, tá ali ainda tá ali pensando no ChatGPT. Considerando sugestões de carro, não é possível que demore tanto. E eu já vou abrir uma outra aba aqui, porque vai dar carro, eu sei que vai dar carro que os brasileiros não conhecem, né? Que aqui tem muito mais marca que no Brasil. É liberdade de mercado, gente. Liberdade de mercado eu sei que é novidade para o brasileiro, mas o que ocorre aqui nos Estados Unidos? Às vezes no Brasil, enquanto vai pesquisando ali, no Brasil, a gente fica assustado quando vê um venezuelano ou cubano que entra numa vendinha ou no mercado e quase chora porque ele vê ali cachos e cachos de banana, biscoito, pacotes de feijão, variedades na marca de arroz. E aí a gente olha para aquela situação e dá risada, né? Pô, cara, que isso, cara? Pô, risada não, né? Mas você fica muito perplexo porque é algo rotineiro para nós, brasileiros. Para um venezuelano, para um cubano que passa fome, países que têm estatística de emagrecimento populacional. Sério, as pessoas se emocionam. Eu vi uma vez, acho que foi a Zoe Martinez, vereadora de São Paulo agora, né, ex-Jovem Pan, e ela
compartilhando um desses vídeos. Só que aí você vem aqui para os Estados Unidos, o pessoal fica quase na mesma situação, né? O olho fica brilhando quando entra numa CVS, numa Walgreens, num Walmart, porque tem tanta variedade, tantos outros produtos. Você vai numa Target, no Walmart, tem uma parte ali que é só de suplemento, outra parte é só de panela, outra parte o cara vai e compra qualquer coisa de alimento para sua casa. Com carro é a mesma coisa. Você vai andando na rua, você para o carro no shopping. O que tem de picape, SUV, Audi, Mazda, BMW, Mercedes, totalmente acessível. Isso é carro de classe média aqui. E no Brasil é uma coisa de alto luxo. Querem ver só? Olha lá. ChatGPT concluiu aqui, ó, com 150 mil. Esportivo 2 portas. Porsche 911 Carrera. Porsche 911 Carrera. Vamos ver. Você aí no Brasil. Deixa eu ver aqui. Google Imagens. Pô, dá imagem bonita. Aí, ó. Agora deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Tem que fechar aqui essa aqui primeiro. Compartilhar a tela. Ué, ainda tá a tela ali? Parar a tela, pronto. Compartilhar tela. Aí ele vai me dar a opção aqui, ó. Bem, você no Brasil trabalhou 67 meses, comprou um HB20. Nos Estados Unidos, você vai comprar esse Porsche aqui. E aí? O que você acha que vale mais, o HB20 ou o Porsche? A diferença entre o HB20 e o Porsche é o que o governo mete a mão em você. É o chamado custo Brasil, porque você tem que pagar mais caro nos produtos que vão se perdendo durante a estrada, que é esburacada, ou no pedágio alto. Tá? Seção de luxo, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz S-Class, S500, S580. Valor dela em torno de 120, 130 mil dólares. Então dá para você comprar a sua Mercedes e ainda sobra dinheiro para você pagar o seguro, tá? Que aqui é obrigatório. Então tá. Você poderia andar com o HB20 nos Estados Unidos, quer dizer, no Brasil, ou estar com essa Mercedes aqui nos Estados Unidos. Vira e mexe para mim, o Instagram fica me sugerindo gente que tem trabalho. E essa daí já nem tem, já que já foi vendida. Gente que tem trabalho. Essa aí tá vendida, tá? Tem que ter outra, tem que correr atrás de outra. Mas enfim, gente que tem trabalho às vezes comum. O cara se tornou especialista em fazer calçada. Você vai ver a garagem do cara, tem 4 carros desses. Então entenda o seguinte: o brasileiro, ele é violentado a todo momento. Se não for até metade do ano, perto da metade do ano, ele trabalha só para pagar imposto. Só que essa situação vai piorar se não entender que o problema da censura é um problema de todos. Ou nós compartilhamos os mesmos valores com os americanos, terra da liberdade, ou a gente vai se fechar, vai tomar embargo, vai aumentar a tarifa e não vai adiantar você contratar. O Albert Einstein vai ressuscitar, fazer com que ele ressuscite e mandar ele lá para desenrolar com o governo Trump. Porque o próprio Trump está dando o recado. Deus queira, tá? Deus queira. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, os nossos deputados e nossos senadores tenham consciência disso daqui. Todos os pontos aqui que o Trump elencou, o Brasil está inserido. Regulamentação, imposto, ataque, discriminação das empresas americanas, né? Privilégio para as chinesas. Está tudo aqui. Está assim, literalmente, vencido todos esses pontos. Se o Brasil não começar a se preocupar com a pauta das liberdades, e aí não é uma ameaça minha, eu estou lendo, está aqui na minha frente, gente, por favor.
Eu sei que a imprensa vai falar, Eduardo Bolsonaro ataca Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Mas eu estou fazendo um alerta a eles porque eles comandam a pauta das casas, do Senado e da Câmara, respectivamente. Se continuarem colocando adiante isso daqui, ao invés dos senhores aceitarem meu convite para ir à Casa Branca e serem como salvadores da pátria, numa redução de tarifa, vocês serão responsáveis por colocar o país no buraco. E esse buraco não vai ser simples de sair. Esse buraco pode ser o início de algo muito pior. Se a gente virar uma Venezuela ou se a gente virar uma Cuba. Cuba está desde 1959 naquela situação. E a Venezuela agora está recebendo a visita de destroyers, F-35 e navios submarinos nucleares. Eduardo, você está ameaçando. Onde está a soberania brasileira? Vocês realmente acham que haverá democracia com candidatos apenas aqui, como candidatos à presidência, apenas o que o Alexandre de Moraes permitir? Vocês acham mesmo que pessoas, eu não vou falar os nomes aqui para evitar polêmica, mas que grandes pessoas da direita vão conseguir se candidatar, ser eleitos e assumir o mandato de senador, caso a configuração tenha sido dada de forma a construir uma maioria de senadores de direita? Vocês não podem ser tão ingênuos assim. Eu sei que vocês não são. Então, o que fica aqui não é uma ameaça, é um alerta para que Deus ilumine a cabeça dos líderes brasileiros e que você passe adiante essa mensagem, para que entenda a gravidade daquilo que a gente está falando. Isso aqui não é só mais um vídeo. Isso aqui pode ser o vídeo que vai dividir águas no Brasil. Para o Brasil endireitar para a liberdade ou o Brasil naufragar e virar uma nova Venezuela. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. E peço sempre para curtir, compartilhar, comentar, para fazer a nossa mensagem chegar mais longe. Um abraço, fique com Deus. A situação é mais séria do que se pode imaginar. Agora, está todo mundo no mesmo barco. Só que para a classe mais humilde, né, para não dizer a classe pobre, a gente sofre primeiro. A dor vem primeiro para a gente. A pancada primeiro pega na gente. Depois vai pegando nas classes mais acima, né? Bem, a população precisa também fazer a sua parte. Não é só políticos, seja deputados e senadores. Afinal de contas, não é a Constituição Federativa do Brasil que diz que todo o poder emana do povo? Então eu tenho certeza, se o povo se unir, se o povo clamar, se o povo orar a Deus, Deus vai usar o próprio povo para que o nosso Brasil saia dessa situação. Então, eu fico por aqui, mais uma vez. Fiquem todos com Deus e fui.